Olá, sejam bem-vindos ao canal Solar Review. Hoje trago para vocês a restauração desse Redmi Note 10. Comprei o aparelho nesse estado pelo Facebook Marketplace por R$ 400 e a pessoa que me vendeu disse que já pegou o smartphone assim. Um smartphone desses novo custa R$ 1.130 e um desses recondicionado em bom estado custa R$ 1.073. Achei esse mesmo preço em diferentes plataformas. O meu objetivo é restaurar completamente esse smartphone para que ele fique igual a um novo. Antes de mais nada, é muito importante você verificar o e-mail do aparelho quando for efetuar uma compra de um smartphone como esse, através de plataformas como o Marketplace, OLX e qualquer outra em que o aparelho é vendido diretamente para uma pessoa física. Para verificar o e-mail, você pode digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, que o e-mail vai aparecer na tela. Nesse caso são dois e-mails. Para verificar, entre no Google e digite verificar e-mail. Entre nesse site chamado Consulte sua situação do gov.br. Ao carregar a página, clique em Consulte aqui a situação do seu aparelho celular. Aqui digite o e-mail do aparelho, confirme o CAPTCHA e clique em Consultar. No resultado deve aparecer, até o momento, o e-mail informado não possui restrições de uso. Caso o smartphone tenha dois chips, faça esse procedimento para os dois e-mails. Caso aparecer que o aparelho tenha alguma restrição, pode significar que esse aparelho seja roubado ou pirata. Em ambos os casos, não recomendo que você efetue a compra. Agora vamos fazer os testes no aparelho para descobrir quais são os problemas dele, pois muitas vezes o aparelho tem defeitos que não são visíveis, como a tela quebrada. Mesmo faltando um pedaço do vidro, o touch está funcionando corretamente e sem nem apresentar toques fantasmas, que são muito comuns no smartphone quebrado nesse estado. Até na parte que o vidro está faltando, o touch está funcionando, o que é muito impressionante. O ex-dono desse aparelho não me disse nada sobre essas manchas na câmera, por isso é bom testar o aparelho. Na hora também não vi isso, até cheguei a abrir as câmeras, mas como era noite não vi que tinha essas manchas. A câmera ultra-wide e a câmera macro parecem estar ok. Também é sempre bom testar os alto-falantes, para descobrir se algum está danificado, o que é muito comum em aparelhos com esses níveis de danos. Aparentemente o som está funcionando corretamente. Apesar dos alto-falantes não emitirem o som igual, esse celular realmente tem alto-falantes diferentes em cima e embaixo. Portanto, o som estéreo dele não é igual dos dois lados, trabalhando com frequências diferentes. Estava esquecendo de testar a câmera frontal, que também está funcionando corretamente. Só está meio borrada pelo fato da tela acima dela estar faltando pedaços. Também vou testar se o conector de carga e o carregamento turbo estão funcionando. Para isso, gosto de usar esse aplicativo que se chama Ampere, que mostra em tempo real o status de carga ou gasto de energia do aparelho. Pelo ícone de carga já dá para ver que está com carregamento rápido, e pela medição deu para confirmar que realmente está ok. Se ficasse abaixo de uns 1000 mAh, significa que a carga rápida não está funcionando, podendo indicar que tem algum defeito na placa de carga ou sujeira no plug USB-C. Como passou de 3500 mAh, está tudo normal. O sensor de impressão digital também está funcionando 100%. A parte traseira desse aparelho não está tão danificada, o que indica que esse aparelho ficava a maior parte do tempo com capinha. Dá para ver que não tem nada fisicamente obstruindo a câmera, o que indica que as manchas são danos no sensor de imagem mesmo. Provavelmente o smartphone foi usado para tirar fotos do sol ou então filmar solda ou algo que emita muita luz. Outra coisa que percebi na tela desse aparelho é que ele tem algumas manchas de burn-in causadas pela interface do TikTok. São bem visíveis, mas no vídeo não dá para ver direito. Aumentando o contraste e diminuindo o brilho dá para vocês terem uma ideia. Eu comprei especificamente esse aparelho pois tenho mais dois com a placa com defeito ou queimada. Um deles não dá mais sinal de vida e o outro funciona, mas ele queima a tela após horas de uso. Eu não acreditei quando a pessoa que me vendeu falou isso, até que eu instalei uma tela que eu tinha aqui e usei por 2 horas, quando a imagem começou a piscar e a tela dele apagou e não deu mais sinal de vida. O aparelho ainda funciona, emitindo notificações de vibração, mas a tela simplesmente apagou. Esses modelos são afetados pelos problemas nas soldas dos processadores, que afeta toda a linha 10 da Redmi e os Pocofones da mesma geração. É meio raro de ocorrer, considerando a quantidade desses aparelhos que a Xiaomi vendeu. Mas quando o problema ocorre, geralmente o aparelho desliga e não liga mais.
sendo necessário refazer a solda do processador para resolver o problema. Esses dois aparelhos que estão aqui foram diagnosticados por outros técnicos com mais problemas além disso. Teria que fazer uma geral na placa deles para arrumar. Portanto, peguei eles na intenção de retirar peças mesmo. E já consertei um Redmi Note 10S com as peças, e agora vou usar eles para restaurar esse Redmi Note 10 aqui. Quando eu fiz o conserto do Redmi Note 10S, eu comprei uma tela nova e uma carcaça nova para ele. Mas um amigo meu insistiu em comprar o smartphone antes das peças chegarem, para ficar mais barato para ele, pois o aparelho estava funcionando corretamente, mas a carcaça tinha algumas marcas. Então vou usar essas peças novas nesse smartphone aqui, já que o Redmi Note 10 e o Note 10S compartilham as mesmas peças. Segundo os anúncios, são peças originais. Paguei R$ 165 da tela, com o frame, e R$ 58 da parte traseira do smartphone. A tela e a tampa traseira parecem ser originais, mas essa tampa do módulo das câmeras e a lente não são originais, pois não tem os detalhes cromados em volta dos furos. Mas como essa não está riscada, ela está muito melhor do que todas as outras que eu tenho aqui. Agora vamos desligar o smartphone para começar a desmontagem. Essa tampa traseira é colada, então é necessário esquentar ela para facilitar a remoção. Mas antes disso, eu resolvi testar para ver se esse aparelho já tinha passado por alguma assistência. Geralmente, depois de aberto uma vez, a traseira abre com mais facilidade, pois a cola aplicada pelas assistências não fica igual à cola original. Gosto de usar esses plásticos que vêm colados nas películas de vidro para abrir o smartphone, pois eles são finos, mas rígidos o suficiente para cortar a cola. Deu para comprovar que esse aparelho nunca foi aberto, o que é muito bom, indicando que todas as peças dele são originais, e que ele nunca passou por algum técnico amador que poderia ter causado algum dano internamente. Já peguei smartphones com diversas gambiarras, como peças adaptadas de outros aparelhos, e até com baterias danificadas por terem sido removidas com ferramentas inadequadas. O mais ideal é utilizar uma mesa aquecida para fazer esse aquecimento, pois assim o aquecimento é uniforme e não tem perigo de danificar o aparelho. Eu não tenho mesa aquecida, mas tenho uma impressora 3D, e geralmente utilizo ela para fazer esse aquecimento do celular. Mas no momento da gravação, a impressora 3D estava em uso, então usei o soprador térmico mesmo para fazer o aquecimento. O soprador térmico atinge temperaturas muito mais altas, e pode danificar o plástico. Então, se optar por essa opção, sempre faça movimento sobre as bordas do smartphone, e não pare com o soprador em um único ponto para não danificar nada. Eu geralmente aqueço o aparelho até uns 60 graus, mas algumas colas precisam de mais temperatura. Nesses Xiaomi, geralmente os 60 graus funcionam muito bem. Com o soprador térmico não dá para controlar a temperatura para essa finalidade. Então quando o aparelho está quente ao toque, eu já tento abrir. Começando por um canto, agora com o aparelho quente, minha película plástica entra com facilidade. Mas para separar a cola, ainda é necessário colocar um pouco de força. Eu acabei ligando o aparelho sem querer. Mas continuando, após passar em volta de todo o smartphone, é só remover a tampa com cuidado para não danificar nada. Agora é muito importante remover a gaveta dos chips para não atrapalhar depois na retirada dessa parte intermediária do aparelho. Essa parte é parafusada ao frame de metal do aparelho e é encaixada. Para retirar ela, tem que retirar todos os parafusos. E aqui mais uma confirmação que esse aparelho nunca foi aberto. Ele ainda tem os adesivos da garantia nos parafusos. Todos os parafusos são Phillips, então só é necessário utilizar uma chave. Aqui no frame da câmera tem dois parafusos inacessíveis, então essa parte precisa ser removida antes. Agora é necessário desconectar esse plug do sensor de impressão digital, pois ele fica preso nessa peça que vamos retirar. Para desencaixar sem quebrar nada, eu utilizo uma palheta de plástico e começo por essa parte acima da gaveta do chip. Essa abertura facilita a introdução da palheta. Agora é essencial desconectar esse plug primeiro, por ser o da bateria. Vou comparar as peças novas com as antigas para ver o que é preciso transferir de uma para outra. A primeira coisa é o sensor de impressão digital. Ele fica encaixado por essas abas de borracha. Usando uma pinça é bem fácil de retirar.
A questão é que as peças novas são cinza e não verde, então vou tentar usar o leitor biométrico de um dos doadores de peças. Agora tenho o original desse aparelho e um da cor que eu quero. A princípio achei que poderia não funcionar por ser um dispositivo de segurança, mas ele funciona sim. Logo a mais explico o que acontece quando um novo sensor desse é instalado. Sem o vidro da câmera dá para confirmar que as manchas realmente são do sensor e não algum dano na lente da câmera. Removendo o alto-falante dele, eu confirmo se a telinha não está danificada, o que pode indicar que tenha entrado sujeira e terra dentro do alto-falante. Nesse caso, a tela está um pouco suja, mas está inteira, então não tem nenhum problema. Agora, para remover a bateria, preciso remover esse cabo flat que vai para a subplaca. E como vocês podem ver, essa bateria tem as pull tabs para facilitar a remoção. Vamos tentar a sorte para ver se as duas vão sair intactas. E deu certo, as duas saíram completamente sem deixar nenhum resíduo de cola. Percebi que as baterias têm data de fabricação, então comparei com as outras duas e vou colocar a mais nova nele. A que estava nele tem data de 28/2/2021 e essa outra aqui tem data de 19/3/2021. Apesar da diferença ser pouca, essas duas baterias que eu já tinha aqui foram usadas por menos tempo do que essa que estava nesse aparelho, por questão de estarem paradas há meses, mas com carga em torno de 50%. O que faz com que elas não se degradem muito com o tempo, principalmente se comparadas com uma bateria que foi utilizada diariamente para assistir infinitos TikToks, como foi o caso desse aparelho aqui. As câmeras, acredito que as duas estejam boas, então vou escolher uma delas. E além do conector, ela tem um adesivo embaixo. E aqui embaixo do flat da câmera tem a identificação de 48 megapixels. Agora vamos remover o cabo flat da tela. Esse aparelho é um pouco diferente, pois ele usa um tipo de uma extensão para conectar a tela. A maioria dos smartphones tem o flat da tela ligado diretamente à placa-mãe. Para isso, vamos remover o cabo da antena Wi-Fi para tirar a subplaca do aparelho. Olhando dentro do conector da subplaca, dá para ver bastante sujeira. Tentei limpar, mas acabei desistindo e pegando uma de um dos doadores de peças, pois estavam muito mais limpas que essa. Essa aqui até tinha cara de que era nova. Acredito que esse aparelho tenha dado defeito com muito pouco tempo de uso. Voltando ao flat da tela, aqui é onde ele se conecta com o cabo que realmente vem da tela. Esse design é interessante, pois nesse smartphone, para somente trocar a tela não é necessário remover a bateria, que é um passo necessário na maioria dos aparelhos Androids. Esse cabo tem uma fita adesiva metalizada embaixo dele. E nessa parte aqui também tem um adesivo por baixo. Usei uma chave de fenda com bastante cuidado para levantar essa parte, até porque onde tem o conector, nesse cabo flat, é bem rígido. Agora eu vou tentar reaproveitar o adesivo, e fazer a remoção sem danificar ele é uma tarefa meio difícil. Mas mesmo assim deu para reaproveitar o mesmo adesivo. Agora esse outro adesivo aqui é mais uma fita dupla face normal, que é bem difícil de ser removida por completo. Consegui remover parte dela para reaproveitar. Como essa parte vai ficar sob pressão embaixo da subplaca, não é necessário colocar muita cola ali. Agora é necessário alinhar bem esse cabo de forma que ele se encaixe corretamente nos plugs dos dois lados. Eu não estava conseguindo encaixar o plug, então resolvi encaixar o plug primeiro para depois colar o cabo. Ele também tem uma fitinha que fica na parte de cima do conector, para prevenir que fique espaço para o plug desconectar sozinho, com uma queda do smartphone, por exemplo. Na abertura do microfone tem uma borrachinha, que não tem no frame novo, então vou reaproveitar ela também. Esse aqui é o Vibracal, responsável pela vibração do aparelho. O cabo flat dele também é rígido, e dá para retirar com cuidado usando uma chave de fenda. Esse já saiu com adesivo junto, então é só colocar no lugar. Tem essa pequena fitinha aqui embaixo do conector USB-C. Não sei a função dela, mas vou transferir ela também. Agora, para remover a placa-mãe, vamos desconectar as câmeras primeiro. Não tendo mais nenhum cabo conectado, é só levantar ela pelo lado direito que sai facilmente. Esse aparelho tem pasta térmica aqui embaixo para dissipar o calor do processador. E esse pontinho branco aqui é um adesivo que indica dano de água. Como ele está branco, significa que nunca entrou água aqui. Para vocês verem como esse adesivo funciona, assim que ele entra em contato com a água, ele muda de cor. E é assim que os técnicos sabem que você derrubou seu celular na água. Vou remover a pasta térmica e depois vou aplicar uma de notebook aqui. O ideal seria usar o mesmo tipo ou até aproveitar essa.
Mas como essa está ressecada, acredito que a pasta térmica de notebook vai ser mais eficiente. Outra peça que não veio no frame novo é esse plástico que a câmera frontal fica encaixada. Vou aproveitar e remover o alto-falante superior também. Como os outros cabos flat, esse aqui também é mais rígido na parte dos conectores. Então eu sempre removo por ali para não ter perigo de rasgar o flat. O alto-falante também deve ser removido com cuidado, pois já quebrei a carcaça de alguns na hora de remover. Esse alto-falante aqui tem um pouco de sujeira metálica nele, que é esse pozinho de ferro. Mas como a telinha de proteção dele está intacta, esse alto-falante também está ok. Também preciso remover esse adesivo retangular dele para aplicar no frame novo. Não ficou 100%, mas ficou bom o suficiente para vedar o alto-falante e colar ele no lugar. Vou pegar um adesivo indicador de água de um dos doadores de peças para colar aqui, na gaveta de chip desse, já que não veio com o adesivo. Agora vou colocar esse encaixe da câmera aqui. Também tem uma borrachinha que fica aqui no emissor de infravermelho. E tem essa que fica em cima do sensor de proximidade. Agora vou colocar o sensor de impressão digital no frame intermediário novo. Para entrar certo, tem que colocar o lado do flat primeiro, depois o outro lado. Vou montar parcialmente o aparelho para testar a tela, a câmera e a impressão digital. Então ainda não vou colocar pasta térmica e nem colar as câmeras no lugar. Essa aqui já é a câmera que eu removi do outro Redmi Note 10. Colocando a bateria, placa de carga e alto-falante. Um parafuso aqui só para não cair do lugar, o cabo flat da subplaca, antena Wi-Fi, e agora é só conectar a bateria e encaixar o frame intermediário, não se esquecendo de encaixar o flat do sensor biométrico antes de ligar o aparelho. Imagem e touch aparentam estar ok. E testando a câmera, percebi que essa câmera aqui também tem uma manchinha, e pelo local provavelmente foi causada ao tirar foto do pôr do sol. A câmera ultra-wide e a câmera frontal estão ok. O sensor da impressão digital, a princípio achei que não tinha dado certo, mas ao entrar nas configurações percebi que o smartphone desativou o bloqueio por digital. Provavelmente ele detecta que o sensor foi trocado e desativa para que seja feito o recadastramento das impressões digitais. E após esse processo, o sensor funcionou perfeitamente. O brilho da tela está funcionando perfeitamente. E acredito que essa tela seja realmente original, pois a qualidade dela é muito boa. Não filmei essa parte, mas abri o aparelho novamente e coloquei a câmera do outro Redmi Note 10 doador de partes. E essa câmera ficou perfeita, não tem nenhuma mancha e a imagem fica bem nítida. Agora vou desmontar tudo de novo para montar ele corretamente. Utilizo um cotonete limpo ou com um pouquinho de álcool isopropílico para limpar as câmeras, pois caso eu tenha colocado o dedo nelas, a imagem não vai ficar embaçada. Já vi muitos smartphones com as marcas de dedo dos técnicos na câmera. Então se você é técnico e ainda não faz esse procedimento, sugiro que comece a fazer sempre que for montar o aparelho de volta. Vou usar essa pasta térmica GD900 nele. Ela é mais adequada para uso em contato sob pressão, como nos processadores e dissipadores de computadores e notebooks. Mas nesse caso, ela vai fazer a função de dissipar o calor com muito mais eficiência do que se eu deixar sem. Agora é só remover as proteções dos adesivos e colocar a placa no lugar dela, entrando sempre pelo lado esquerdo primeiro, que é onde ele tem o encaixe. Para colar a bateria, vou remover esse adesivo aqui e usar um pouco da cola para telas mesmo, pois não tenho nenhuma fita dupla face que sirva aqui, colocando só alguns fios de cola para segurar a bateria no lugar, sem que seja muito difícil de remover ela futuramente. Colocar o cabo da subplaca novamente, conectar a bateria e encaixar o frame intermediário novamente, e encaixar novamente o conector do sensor biométrico.
Agora posso remover os filmes de proteção. E é uma boa ideia ligar o aparelho novamente e testar tudo antes de fechar o aparelho por completo. Agora vou limpar as câmeras traseiras e testar para ver se não ficou nenhuma borrada. Comece a colocar os parafusos de volta pelos dois que ficam embaixo da proteção das câmeras. Assim posso colocar a proteção e acabar de colocar os demais parafusos. Esse adesivo aqui veio tampando um dos furos para os parafusos. Quase deixei um parafuso para trás por causa disso. Recomendo limpar com álcool isopropílico onde for colocar a tampa traseira, para ter certeza que o adesivo vai colar adequadamente. Analisando esse adesivo que veio, percebi que não é para esse smartphone. Esse smartphone precisa de cola em volta do módulo da câmera também, para evitar que entre poeira no smartphone. Então vou usar a cola T7000 que eu tenho aqui mesmo. Na hora de aplicar a cola, o ideal é que a linha seja constante, pois assim a cola age como um selo que impede que entre sujeira e até água pela tampa traseira do smartphone, e também facilita a remoção da cola em futuros reparos. Agora é só colocar a tampa e usar alguma coisa para fazer pressão constante por pelo menos 2 horas, que é o tempo de cura dessa cola. Existem vários tipos de presilhas especificamente para isso, mas o mais utilizado e que tem um resultado muito bom são os elásticos amarelos, que são baratos e muito fáceis de usar. Além de colocar vários na horizontal, eu gosto de colocar pelo menos 2 na vertical, para ter certeza que a parte de cima e de baixo vão ficar bem coladas também. E esse aqui é o resultado final. O aparelho ficou muito bonito e a única peça que entrega que o aparelho foi restaurado é a lente da câmera, que não é original. Esse aparelho foi de um smartphone quebrado de R$ 400 para um smartphone de mais de R$ 1.000. Tive em torno de R$ 660 de gastos entre o preço do aparelho e de peças para chegar nesse resultado. Agora, teoricamente, consigo vender esse aparelho com cerca de R$ 340 de lucro. Não considerei o preço que paguei nos 2 celulares doadores de peças, pois já recuperei esse valor com a venda do Redmi Note 10S que eu mencionei anteriormente nesse vídeo. E sempre que eu faço a venda de um aparelho assim, eu deixo bem claro para o comprador os reparos que foram feitos e a qualidade das peças, se são originais ou não. Assim a pessoa sabe o que está comprando. Esse aparelho em específico talvez vai ficar comigo por um tempo. Logo mais estarei trazendo aqui no canal o review de longo termo do meu Red Magic 7S Pro. E eu estou desconfiado que a bateria dele está estufando. Se eu realmente comprovar isso, vou parar de usar ele imediatamente e ficar com esse Redmi Note 10 como meu celular pessoal até que a bateria nova chegue. Me diga nos comentários se você quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal, fazendo reparos e modificações em smartphones. E apesar de eu não trabalhar com isso, sempre estou com algum smartphone para fazer reparos ou até restaurações completas, como a desse aqui. E eu quero saber se você compraria um smartphone que passou por um processo de restauração desses, com a troca de diversas peças, ou se você só confia em um smartphone novo. E se não quer perder os próximos vídeos, se inscreva no canal. E até mais!